Seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Pastor, esse programa aqui no 2 Dedos de Teologia, onde eu dou respostas rápidas para perguntas curtas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Não ser pentecostal é ser frio? Não, porque frieza espiritual não está relacionada a você acreditar ou não na continuidade dos dons espirituais. Quando a escritura fala sobre frieza espiritual, lá no livro de Apocalipse ela fala sobre você não ser entregue realmente a Deus e a Cristo e vivendo de acordo com a vida da fé, e isso não tem a ver com manifestação de dons, isso tem a ver com submissão ao nome do Senhor Jesus, a viver uma fé que realmente é quente, que é viva no seu coração. O que você acha da terceirização da ceia nas igrejas, cálices selados? No período de pandemia isso se tornou quase que um decreto governamental, né? Você precisava de cálices e pães que estivessem separados e tal, hermeticamente fechados e tudo mais. Isso não tem problema nenhum, se você encontra um meio de conseguir os elementos da ceia com mais facilidade, tudo bem, você já terceiriza, você não vai plantar a uva no quintal da igreja para colher, fermentar e fazer vinho. Você não planta trigo no quintal da igreja para então conseguir o pão asmo. Já é terceirizar de alguma forma. Se você vai fazer comprando no mercado uns elementos, ou você usa algum serviço que vai já fornecer aqueles elementos hermeticamente fechados e tudo mais, não vejo mal nenhum. Onde estava a alma de Lázaro antes de ressuscitar? Eu nem faço ideia. A gente sabe que aqueles que morrem vão direto para Cristo Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso é a leitura correta ali do texto de Jesus no fim dos evangelhos. A gente sabe que aquele que sem Deus morre já está no tormento eterno e que esses estados intermediários se tornarão estados eternos no Apocalipse. Aquele que está nos céus com Jesus virá para a terra morar com ele para sempre, aquele que está no inferno será lançado para sempre no lago de fogo. Agora, aqueles que morreram e foram ressuscitados, a alma deles foi pra algum lugar e então voltou? Então se algum descrente é ressuscitado, a alma dele volta do inferno? Se algum crente é ressuscitado, a alma dele volta do céu? A Bíblia não diz, a gente não sabe, a gente só pode especular. É possível que esses sejam casos excepcionais, extraordinários. A gente não tem absolutamente nada na escritura falando a respeito disso, então a gente não sabe o que dizer a esse respeito. Isso é exatamente ficar discutindo quantos anjos cabem na cabeça do alfinete. A gente precisa aceitar os limites do saber teológico. Vai ver nosso vídeo sobre quando Deus manda a gente calar a boca, sobre os limites da teologia. Você aprende com o grande mestre Caio Fábio? Não, certo? Primeiro porque eu não acredito que o Caio Fábio seja um grande mestre. Segundo porque eu realmente acho que qualquer coisa boa que venha do Caio Fábio não vale a pena por todo o lixo que você tem que se expor das porcarias que o Caio Fábio fala. Eu já citei o Caio Fábio delongadamente em texto, em blog, em vídeo. Tem capítulo de livro meu inteiro que eu refuto as loucuras do Caio Fábio sobre Jesus e a chave hermenêutica e isso, dizer que a Bíblia tem erros e criar cano dentro do cano, esse negócio todo. Não escuto Caio Fábio, parei de ouvi-lo há muito tempo. Eu acho que você deveria fazer o mesmo. Tem muito bom pregador na internet para poder suprir sua necessidade de boa teologia, de bom ensino bíblico. Você não tem que ficar ouvindo maluco louco herege aí de internet não. Porque no caso o cabo não é só herege não, o cara é malucão da cabeça mesmo. Então toma cuidado. É possível ser reformado e continuista? Com certeza, porque ser reformado não significa necessariamente seguir exatamente todas as doutrinas de Calvino e de Zwingli. Significa você basicamente seguir ali os padrões reformados de forma geral na área de hermenêutica, de bibliologia, de soteriologia, questões ali mais específicas. Não fala diretamente da sua pneumatologia, da sua visão do Espírito Santo, que é um assunto extremamente lateral. Assim como não fala da sua escatologia e coisas assim. Você pode ficar tranquilo, você pode continuar com seu selinho aí, seu carimbo de reformado, ainda que você seja continuista. Minha namorada tem gostos diferentes do meu. Como lidar com isso? Se vocês não conseguem lidar com gostos diferentes, parabéns, no casamento de vocês vai ser um fracasso, certo? Se você não tiver maturidade para conseguir lidar com um namoro em que vocês têm gostos musicais diferentes, hobbies diferentes, entretenimentos diferentes, se isso é uma barreira para o relacionamento de vocês, o relacionamento de vocês não existe. Ou você aprende a suplantar isso pra viver com a pessoa que você diz amar, ou você já assume logo que você só tá namorando pra se divertir, pra brincar e não pra amar uma mulher e se entregar por ela pra sempre. Alguma dica para ler Gênesis? Leia Gênesis sem impor sobre o texto suas dúvidas modernas, certo? Leia Gênesis tentando entender aquilo que Deus está falando para o público daquele tempo, o que é que ele está tentando resolver e o que é que ele está transmitindo acerca do seu caráter e da sua vontade. Não leia Gênesis com olhos da ciência moderna, como se o livro de Gênesis estivesse dialogando com um período tão cientificista como o nosso. Leia o livro de Gênesis como Deus explicando a sua narrativa de criação para um povo completamente diferente do nosso e assim entender o que é que Deus está querendo dizer para aquele povo e com isso saber o que é que ele quer falar conosco. Tem uma entrevista que eu fiz com Mauro Meister, que está aqui no canal, que a gente fala justamente sobre isso. Gênesis, além do evolucionismo. Quais livros sobre idolatria você indica além do seu? Eu indico Idolatria do Coração, do Felipe Fontes. Eu indico o livro da Norma Braga, que ainda vai sair, que é a dissertação de mestrado dela, ou Deus ou Nada. Eu não sei quando sai, mas deve sair pela nossa editora, deve ir lá no Clube Review. Indico o livro do Bill, J.K. Bill,
que é o Você se torna aquilo que adora, maravilhoso sobre idolatria. Deuses Falsos, de Timothy Keller. The Liberating Image, do Richard Middleton, vai ser muito útil para entender algo de idolatria a partir de quem nós somos como imagem de Deus. Isso vai ter muita utilidade para se compor uma teologia da idolatria, se você quiser se aprofundar no assunto. Identity and Idolatry, do Lintz, também é muito útil para falar acerca da nossa identidade nos processos idolátricos. O Erro de Narciso, do Luiz Lavelle, é um material muito bom da Realizações. Idolatria Secreta, do Clarkson, um livrinho bem pequenininho, basicamente um artigo, também é útil. E as Confissões de Agostinho, certamente é um material que ajuda muito a identificar ídolos no nosso coração, que eu gosto muito. Tá aí material a rodo aí pra você ler a respeito. Se ser efeminado é pecado, uma mulher que se masculiniza peca da mesma forma? A escritura fala de pecado no sentido da homossexualidade, e não no sentido de comportamento. Um cara mais delicado, ou talvez tenha traços físicos um pouco mais andrógenos, ou talvez pouco masculinos, né, mais afeminados, ou alguém, sei lá, que tem um jeito de falar com a voz um tanto média ou um tanto aguda. Nada disso corresponde a pecado na escritura, certo? O pecado é o ato homossexual. Então uma mulher, sei lá, que usa calça jeans ou cabelo curto, ela não está indo contra a lei de Deus por estar, o quê? Masculinizada nesse sentido. Não tem nada a ver. A escritura condena o comportamento homossexual, isso apenas. Claro que isso também não significa que você deve se sentir confortável por não apresentar traços de personalidade ou de comportamento que são comuns ao seu sexo biológico. Aí isso aí já é outra questão, já é outro debate, já é muito mais complexo do que qualquer coisa que a gente possa responder aqui no Pergunte ao Pastor. Quando você está desanimado, o que você faz para se animar novamente? Depende, se eu percebo que é um tipo de desânimo do tipo que vai passar logo, eu assisto seriado, eu, sei lá, vou dormir, eu como biscoito, eu fico de boa na minha vida até o ânimo voltar. Agora, se for um período de desânimo um pouco mais profundo, um desânimo com o ministério, ou o que é que seja, é o tipo de coisa que não se resolve com uma soneca e um lanche, então eu começo a voltar para os motivos que me levam a fazer as coisas que eu faço. Por que eu sou pastor, por que eu sou marido, por que eu sou pai, por que isso, por que aquilo, para poder voltar a me motivar naquilo que eu tô construindo. Oro a Deus, peço ajuda ao Senhor. Se isso continua ainda mais, aí vai virar assunto na terapia, vai virar assunto em aconselhamento pastoral. Eu vou conversar com um colega, pedir para que ele converse comigo, para ver o que é que tá me dando esse desânimo, falo com minha esposa e coisas assim. Geralmente eu tento lidar com o assunto de acordo com a gravidade que ele parece impor naquele momento sobre mim. Pode batizar na praia? Pode, só não pode frescar, certo? Pode batizar na praia, só não pode ficar frescando, transformando o momento solene do batismo em um momento de brincadeira, certo? Não é brincadeira. As igrejas evangélicas, em sua grande maioria, utilizam técnicas de hipnose? Não, certo? Não. Geralmente, as técnicas de hipnose estão relacionadas às práticas de culto mais avivalistas, né? Onde tem uma meia luz, aí tem alguém num palco elevado, com um som muito alto, com momentos intensos de repetição de palavras e induções das mais variadas para comportamentos físicos e sentimentos do seu próprio corpo. Isso geralmente é indução hipnótica, e isso gera experiências que as pessoas vão julgar como espirituais. Agora, isso acontece na maioria das igrejas? Eu não posso dizer que sim, pelo menos na minha própria experiência, a maioria das igrejas que eu vejo tem um comportamento diferente, falando de igrejas sérias. Igrejas neopentecostais, né, a gente sabe como é que funciona, usa muito desse tipo de coisa, e a igreja pentecostal existe a rodo. Agora, tirando do neopentecostalismo, isso não acontece com tanta frequência. O baixo clero vai voltar? Eu não sei, certo? O motivo é o seguinte, baixo clero dá muito trabalho e tem um alcance muito menor que qualquer vídeo que eu possa fazer. Então, em termos de dinheiro, o baixo clero é muito caro. Em termos de tempo de trabalho, o baixo clero cobra muito. E em termos de resultado, é muito menor do que um vídeo que eu faço. Então, eu gasto menos dinheiro, menos tempo e tenho menos trabalho e alcanço mais gente fazendo vídeo do que fazendo podcast. Então, acaba que vira uma escolha um pouco óbvia no uso dos recursos. Agora, se eu conseguisse mais ajuda, um coprodutor, sei lá, pra fazer as coisas de podcast, podia dar. Agora, pra uma coisa pra eu estar encabeçando, realmente eu não consigo. Os vídeos já me dão trabalho demais, mas eu quero fazer baixos cleros de vez em quando, por que não? Tá bom? Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. Se inscreve no canal, assina as notificações e até o próximo vídeo do 2 Dedos de Teologia. Valeu, negada. Um cheiro no seu cangote. Até a próxima. Falou! Os últimos versículos de Apocalipse 22 são acréscimos do pastor Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr.? Fez acréscimo em Apocalipse? Não. Não. Não, isso não existe, tá bom? Isso não existe.